A passagem de hoje é 2 Samuel 23, versículos 20 a 26. Vamos ler juntos. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta. Amém. Vamos compartilhar a palavra com o título Benaia e os guerreiros. O texto de hoje, que continua o texto de ontem, tem uma forma parecida com a de uma notícia de jornal. Não é um texto que registra uma história por meio do diálogo de uma pessoa ou por meio das ações de determinado personagem. Estamos meditando em um texto que registra de modo breve os nomes e os feitos das pessoas que estiveram ao redor de Davi, especialmente os guerreiros que saíram ao campo de batalha com Davi e lutaram arriscando a própria vida. Podemos perceber que os nomes dos guerreiros são listados de acordo com o grau dos feitos que realizaram, ou de acordo com sua posição. O texto registra, junto com pequenos episódios, o que eles fizeram e que contribuição deram ao reino de Davi. No texto de hoje, a pessoa que mais se destaca é Benaia. Ele era um homem muito valente. Olhando para o versículo 20, a Bíblia registra que ele matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe, e também que, quando nevava, desceu a uma cova e matou um leão. Além disso, o versículo 21 registra que ele matou um egípcio de grande estatura. Um homem saiu para lutar com uma lança, mas Benaia o derrotou com um cajado. Ao meditarmos na história de Benaia, uma pessoa naturalmente nos vem à mente. Essa pessoa é Davi. Benaia se parece muito com Davi. Primeiro, há a história de matar um leão. Antes de lutar contra Golias, Davi precisou discutir com Saul, que não queria enviar o jovem Davi ao campo de batalha. Nesse momento, aparece a história de quando ele matou um leão e um urso. Vou ler 1 Samuel 17, versículos 34 a 36. 34. Então, disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. 35. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim, feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém. Davi diz que, embora fosse jovem, já havia matado um leão e um urso. Nos dias em que era pastor e guardava as ovelhas, se um urso ou um leão viesse e levasse um cordeiro do rebanho, ele o perseguia e matava a fera. Esse é o primeiro ponto em que Benaia e Davi se parecem. Benaia também matou um egípcio de grande estatura, um guerreiro inimigo de corpo grande. Nessa luta, Benaia não estava em desvantagem apenas no tamanho físico. Suas armas também eram inferiores. Quando um homem saiu para lutar com uma lança, com o que Benaia saiu? Ele saiu com um cajado. Nós já conhecemos uma história de Davi parecida com essa. É a história de Golias. Golias é quase sinônimo de gigante, e sua constituição física era totalmente diferente da do jovem Davi. Além disso, Golias estava armado com espada, lança e dardo. Em contraste, Davi saiu para lutar levando 5 pedras lisas. Nós nos lembramos de que Davi saiu para lutar contra Golias apenas com 5 pedras lisas, mas na verdade a Bíblia registra que Davi levou mais uma coisa além dessas 5 pedras. O que era?
era um cajado. Há uma parte em que Golias olha para Davi e diz: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Assim, esses dois homens, Davi e Benaia, têm muitas semelhanças. Primeiro, ambos já haviam matado feras como leões. Segundo, ambos lutaram contra guerreiros gigantes e venceram. Os guerreiros gigantes tinham grande corpo e muita força, e também havia diferença nas armas. Se o adversário estava armado com armas reais, como espada ou lança, Davi e Benaia lutaram em comum com um cajado, com algo que nem parecia arma. Davi e Benaia eram homens muito valentes, e há muitas coisas em que se parecem. Mas precisamos pensar. O ponto comum entre esses dois homens não nos leva simplesmente a concentrar a atenção na valentia humana ou na coragem humana. Ele nos mostra algo mais fundamental: a quem pertence a batalha e por quem a vitória e a derrota são determinadas. Ele nos revela a causa mais profunda da vitória. Normalmente, as pessoas pensam que vence quem tem o corpo maior e mais força. Também pensam que vence quem tem uma boa arma, uma arma poderosa. Mas, irmãos e irmãs, nem sempre é assim. É preciso que Deus esteja conosco para vencermos. E é preciso que Deus nos faça vencer para que vençamos. A Bíblia declara claramente que até um jovem de corpo pequeno e pouca força pode vencer um guerreiro grande e treinado. Mesmo tendo armas como um cajado e pedras, armas que nem parecem armas, armas que mal poderiam ser chamadas de armas, a Bíblia diz que é possível vencer alguém que possui armas poderosas, alguém armado pesadamente com espada, lança e dardo. É possível vencer. Sim. Por quê? Porque a guerra não depende das pessoas. Porque a guerra pertence somente a Deus. Vencer ou perder está sob o governo de Deus. Aquele que crê em Deus e depende dele pode vencer facilmente até um inimigo poderoso como Jericó. Porém, quem não depende de Deus não pode deixar de sofrer uma grande derrota, até diante de um inimigo aparentemente fácil como o Ai. A nossa vida é igual. O sucesso e o fracasso da vida não são determinados por condições externas como força ou posses. Tudo depende de como Deus conduz essa vida. E se nós vivemos dependendo sinceramente desse Deus. O sucesso e o fracasso da vida dependem exatamente disso. Benaia, no texto de hoje, também foi uma pessoa que viveu assim, como Davi. Onde esse aspecto aparece bem? Aparece em seu nome. Normalmente, quando um nome termina em Yah, podemos entender que isso aponta para Yahweh, isto é, para Deus. Na Bíblia, conhecemos muitos nomes que terminam em Yah. Quais são alguns deles? Elias, Isaías, Jeremias, Zacarias, todos terminam em Yah. Esse Yah, no fim do nome, significa Yahvé, ou seja, Deus. Há uma preciosa confissão de fé contida nesses nomes. Elias, originalmente em hebraico, é Eliahu. Eli significa meu Deus, e Yah aponta para Yahweh. Portanto, o sentido do nome é meu Deus é Yahweh, ou Yahweh é meu Deus. Essa confissão de fé está contida no nome. Isaías tem o sentido de salvar, então significa Deus é a minha salvação, ou Deus salva. Jeremias significa o Senhor me exaltará. Zacarias significa Deus se lembra de mim, ou o Senhor se lembra. Todos esses nomes carregam uma confissão de fé voltada para Deus. Com Benaia, no texto de hoje, acontece a mesma coisa. Se lermos Benaia na forma hebraica original, é um nome como Benaiahu. Baná significa construir, edificar, estabelecer. Como a isso se une Yah, Yahweh, o Senhor, o nome Benaia significa Deus estabelece. Também significa Deus edifica. Assim como a vitória ou derrota numa guerra não é determinada pela força militar, e assim como o sucesso ou fracasso da vida não é determinado pelo poder econômico, o nome de Benaia contém esta confissão de fé em Deus. Só podemos ficar de pé quando Deus nos estabelece. Amados, a vitória e a derrota na batalha pertencem a Deus. O sucesso e o fracasso da vida também são assim.
Isso porque a história é governada por Deus. Vivamos este dia lembrando o nome de Benaia. Ele tinha apenas um cajado, mas venceu um guerreiro que tinha uma lança. Vencer ou perder não é decidido pelo que temos ou pelo que possuímos. Se Deus nos estabelece, podemos levantar a bandeira da vitória em nossa vida. Ele lutou contra um homem enorme e venceu. Não vencemos porque somos mais fortes do que o adversário. Vencemos porque Deus nos fez vencer, porque somente Deus nos estabeleceu, porque Deus nos levantou. Se Deus nos estabelece, podemos permanecer firmes diante dos nossos inimigos. Creio que também o nosso local de trabalho, os nossos negócios, os nossos filhos e esta igreja, que é o corpo do Senhor, se levantarão quando Benaiahu, quando Deus os estabelecer. Quando Deus nos estabelece, todas as coisas que estão caídas serão restauradas. Que este seja um dia em que vocês creiam em Deus, dependam dele, levantem novamente todas as áreas desmoronadas e experimentem o estabelecimento e a restauração de Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor.